Sabe aquela história do cavalo selado que aparece uma vez na vida? Pois é, ele apareceu rubro-negro e Aderson soube montar. Era a reserva do reserva. O titular era o Dutra, o reserva era o China e eu era o titular do banco. Quer dizer, eu fui improvisado, na realidade, naquele jogo de zagueiro. E demos sorte porque conseguimos um resultado expressivo com o Flamengo naquela data. Todos que participaram daquela partida, evidentemente, tiveram uma evidência muito grande, uma importância muito grande. E eu estava lá, como você falou, né, num cavalo montado rubro-negro, mas foi muito importante nesse aspecto de aparecer para o cenário, principalmente local, de uma importância muito grande. Teve um fato curioso também, né? O nome do hotel, o nome do bairro. Vocês ficaram hospedados onde lá no Rio? No Rio nós ficamos no bairro do Flamengo, no Hotel Paysandu. Destino nos pegou essa, mas de qualquer forma foi muito importante. E isso traz recordações, ter o grande rival aqui em Belém, o Paysandu, e nós temos ficado hospedados no Hotel Paysandu. O feito no Maracanã ajudou o volante a ganhar moral. Virou titular e capitão azulino à frente de títulos estaduais nos anos 70. 5 anos depois da vitória no Maracanã, Aderson foi contratado pelo Flamengo. Passou um ano lá, mas a prioridade já era a medicina. O Flamengo começou a demonstrar um certo interesse que eu, na época, iniciando a faculdade, não demonstrei muito interesse em encerrar minha carreira de estudante para ser jogador de futebol no Flamengo. Passei um ano lá, que foram também bastante positivos e importantes na minha vida. De um lado, a racionalidade de Aderson, do outro, a paixão do bancário Orlando Ruffey. Naquela histórica vitória no Maracanã, o torcedor azulino estava lá. 30 mil torcedores no Maracanã naquele sábado à tarde. E a nossa torcida era barulhenta, fazia um barulho ensurdecedor. Mas o que mais me chamou a atenção foi a garra, a fleuma dos jogadores azulinos. Mas agora a história é outra e o torcedor azulino já se preocupa com uma pequena escrita. O clube do Remo não vence o Flamengo em Copa do Brasil. Aliás, nunca venceu o Flamengo em Copa do Brasil. Realizaram 3 jogos e todos os 3 jogos o Remo perdeu. Apesar de nunca mais ter ido aos estádios, Aderson vem assistindo aos jogos do Remo pela TV e confia que dentro de casa o Leão vai incorporar o mesmo espírito dos anos 70. São 2 equipes que buscam resultado positivo, são 2 equipes que vêm de má campanha no seu campeonato estadual no Rio e aqui em Belém. Eu acredito muito assim na motivação que tem os jogadores do Remo para esse confronto. Espero que o Remo vença, na realidade, porque isso vai dar um novo ânimo, um novo gás à equipe e, com certeza, melhores resultados no futuro. E ainda no clima de Remo e Flamengo, a gente conversa agora ao vivo com o Zaire Filho, que está lá no Bainão com uma dupla de feras que... Já do Aderson já falou por que ele foi do zagueiro central. E a escalação do Remo, hein? Eu lembro realmente do jogo, lembro inclusive de alguns detalhes da escalação do Aderson. Ele foi escalado em função de o Dutra ter sido, acho que pegou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e não pôde jogar, e o Paulo Amaral optou pela colocação do Aderson. Por sinal, deu muito certo, que ele realmente marcou muito bem, foi realmente um grande jogador naquela partida. Mesquita, você acabou sendo o grande herói, marcando o gol da vitória. O Remo saiu na frente com o Alcino, o Zico, Arthur Antunes Coimbra empatou o jogo, mas você fez o 2-1 e foi a primeira grande vitória histórica do futebol paraense dentro do Maracanã. Sem dúvida alguma, eu acredito o seguinte, o time todo ele foi imbuído realmente de uma boa apresentação. Apesar do histórico do Flamengo, naquela época, que o Dico lembrou muito bem, e o Aderson, eu acredito que o nosso time também não baixou a cabeça, não. Partimos para cima, porque era costume de os times que jogavam contra o Flamengo no Maracanã ficar recuados. Nós jogamos em cima do Flamengo para surpresa do Flamengo. E aconteceu o que nós não prevemos, mas a gente também tinha condições de ganhar, que nós ganhamos o Flamengo 2-1. Dico, a linha me parece Caíto, Mesquita, Alcino e Amaral. Mas tinha um outro Amaral no banco de reservas, que era o grande capitão, o grande comandante. E essa história de que o Aderson, houve dúvidas, você inclusive particularmente ficou em dúvida se o Aderson seria mesmo o zagueiro central? Naquela altura, quem iria substituir o Dutra, no caso, seria o China, que era um jogador que vinha jogando constantemente, às vezes até como titular, e era um muito bom jogador. Mas dentro da visão do Paulo Amaral, para mim foi um treinador excepcional, ele optou pelo Aderson, e eu perguntei para ele, mas por que o Aderson, professor?
Ele falou, olha, você vai ter uma surpresa, o Aderson realmente vai ter uma participação muito boa. Ele tem muita facilidade para jogar nesse tipo de jogo e tem muita tranquilidade para jogar. E realmente ele tinha razão, e felizmente eu estava errado. Bom, e o Remo vinha de um empate em Belém diante do São Paulo antes de jogar no Maracanã. Um 2-2 aqui mesmo no Bainão. Muricy Ramalho era a estrela de primeira grandeza do São Paulo. Mas depois desse jogo com o São Paulo, vocês saíram para 2 jogos. Em Natal, perderam para o América por 2-1 e perderam no Serra Dourada para o Goiás por 1-0. Ou seja, chegaram no Rio de Janeiro sem crédito. A imprensa carioca falava o que desse jogo, Mesquita? Você lembra no sábado do jogo? A imprensa carioca, o Jornal dos Esportes, já dava como certo de 8-3, não era isso? Diferença de 3 pontos. Mas isso não abalou absolutamente. O que é que aconteceu? Saiu no Jornal dos Esportes que no dia seguinte era mais 3 pontos do Flamengo, e o Paulo Amaral colocou esse jornal embaixo de cada porta do apartamento e nos convidou, falou que nós tínhamos que conversar com ele. Fez um trabalho psicológico então com vocês? Muito grande. Então eu já disse, olha, isso aqui está perdido, vamos embora, ninguém vai entrar em campo porque já está perdido. Zaire. Conclusão, o time reagiu de maneira positiva porque o time era bom, realmente tinha personalidade, o time entrava em campo, não era qualquer um que nos ganhava. E o time chegou tranquilo e, graças a Deus, demos conta do recado. Você falava em time bom, a Ciane quer conversar com a gente. O time, você lembra, Dico? Dico, Marinho, Aderson, Rui e Cuca. Elias e Nena, Caíto, Mesquita, Alcino e Amaral. Você, Ciane? Pois é, Zari, quando eu fui fazer essa matéria aí com a Aderson, eu fui tentar procurar imagens, né, desse histórico jogo que o Remo ganhou. O Flamengo, infelizmente, a gente não tem imagem, porque foi em 75, nem na internet eu encontrei, enfim. Eu queria que o Mesquita relembrasse como é que foi um dos 2 gols que ele fez naquela partida. Aliás, o jogo era da loteria esportiva, foi a maior zebra na época. O Remo era a coluna 2, né? Só ganhou uma pessoa, e olhe lá, acho que ele ganhou, teve sorte mesmo. Então é o seguinte, relembrando o lance, estava chuviscando um pouco, tipo assim, já era o segundo tempo, eu não me lembro se era 35, não sei bem quantos minutos era do segundo tempo. E houve um escanteio, em que o Caíto cobrou, mas a intenção do Caíto era cobrar no segundo pau para o Negão, para o Alcino. Depois devolvia, qualquer coisa assim, a jogada era essa. Só que ele escorregou, um dos lances ele escorrega e a bola veio no primeiro pau. A zaga do Flamengo estava pensando que a bola no segundo veio no primeiro, então tinha um me marcando só. Aquela bola que vem pererecando no primeiro pau, aí eu dei um carrinho, bateu em alguém, a bola sobrou de novo e dei outro carrinho. Bem, quando eu dei outro carrinho, eu passei com a bola e tudo, houve chute de tudo quanto foi lado, mas a bola já estava lá dentro, 2-1. Um abraço. Flamengo que tinha Renato no gol, tinha Júnior na lateral esquerda, Rodrigues Neto, Zico, Tadeu, Luizinho Tombo, irmão do Caio, né? E o Geraldo, né? Geraldo era o grande nome do meio de campo do Flamengo. Pois é, mas nada disso, com tudo isso que o Flamengo tinha, nós, com personalidade que o jogador foi para dentro de campo do Clube do Remo, a gente não se intimidou de maneira nenhuma, partiu para cima, porque, como eu falei anteriormente, era de praxe qualquer time que ia jogar contra o Flamengo recuar. E eles quando viram eu e Alcino em cima da zaga deles, ficaram tremendo. Pô, que negócio é esse? Esse time tá maluco, cara. E colocamos o... Pois é, Mesquita. Dico, se o Flamengo era um timaço àquela altura, hoje não se pode dizer isso. Você tem acompanhado o futebol carioca e o que pode esperar a torcida remissa, o time do Remo, do Flamengo que está chegando aí para quarta-feira? Eu acho que a situação é um pouquinho parecida, porque na época o Flamengo veio da Europa com 8 jogos invicto, jogando contra os melhores times da Europa. Por isso que acharam que o Flamengo iria ganhar fácil do Remo, porque se não perdeu o Barcelona, perdeu para o Milan, perdeu para o Porto, como é que iria perder para o Remo? Teoricamente eles estavam certos. Hoje eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que hoje o Flamengo hoje tecnicamente, e mesmo jogadores individuais, não está tão bem, mas o Remo também não é o mesmo plantel que tinha antigamente. Esse plantel que nós jogamos contra o Flamengo, 75, principalmente 75, eu acho que foi o time mais competitivo que o Remo teve em toda a sua história. Ele teve até time mais forte tecnicamente, com melhores jogadores, vamos dizer assim. Mas o time de 75 era um time super competitivo. O Remo se dava o luxo de ter Marinho e Rosemiro revezando na lateral direita. O Marinho que foi para o Fluminense, foi um jogador excepcional, jogou vários campeonatos brasileiros. Rosemiro que foi considerado na época o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Quer dizer, então, na verdade, o Remo naquela época era muito parecido com o time do Flamengo. A diferença é que fazia era o Zico, 1 ou 2 jogadores do Flamengo. Mas era time para jogar com o Flamengo aqui no Rio, de igual para igual. E hoje eu acho que se trabalharem bem a cabeça dos jogadores do Remo,
que eu acho que está precisando do Remo desse trabalho de dar mais estabilidade para o jogador, mesmo no campeonato regional. Eu acho que o Remo tem todas as condições de ganhar o Flamengo aqui. Bom, e é um fato curioso, hein? Depois dessa vitória no Maracanã, no dia 25 de outubro de 75, 5 dias depois, no dia 29, o Remo jogaria com o Vasco da Gama aqui nesse gramado do Baenão. Você lembra desse resultado, Remo e Vasco? Olha, 2-0, gol do Evani. Então, para ti... Gol de quem? Devani. Que era a reserva do Alcino, né? Reserva do Alcino. Então, agora imagina só. Quer dizer, não foi por acaso que o Remo ganhou do Flamengo dentro do Maracanã, porque dias depois nós jogamos com o Vasco, que era um timaço também, e ganhamos do Vasco. Vasco de Andrada, de Roberto Dinamite, de Jair Pereira, de Del Aranha. Pois é. Aí você vê que a personalidade do time e a grandeza individual de cada jogador e a confiança que a gente tinha um no outro. Legal. Mas, Dico, qual é a emoção, de repente, quase 38 anos dessa façanha histórica no Maracanã? Mas você volta hoje ao gramado do Baenão, onde toda a preparação, os treinamentos, as conversas, enfim, tudo acontecia por aqui. Qual é a emoção? Passa um filme na cabeça, né? Eu estava olhando aqui, bolas que eu peguei, bolas que eu deixei entrar, enfim, realmente passa um filme na cabeça da gente. Mas a vida é isso, a vida, ainda bem que eu posso deixar entrar aqui e olhar com orgulho. E quando eu entro aqui no Baenão, em qualquer lugar do esporte, eu, Mesquita e muitos outros, a gente vê que eles olham para a gente com respeito. Eu acho que isso é muito bom. Sinal que nós cumprimos com o nosso dever, entendeu? E continuo aqui remista e torcendo para que o Clube do Remo volte a ser um grande clube novamente, um grande time. E que nesse campeonato, enquanto o Flamengo na quarta-feira também possa ir bem. Quantos títulos estaduais pelo Remo? Foram 6 títulos. Foram 6 títulos estaduais e no Campeonato Brasileiro eu joguei 139 partidas. Mesquita. E a sua emoção também de voltar aqui, você é o Azougue, uma referência. Quando se fala em Alcino, não se pode esquecer de Mesquita, de Caíto, de Peri, de Hertz, aquele timaço que o Remo tinha. Enfim, Camisa 13 está muito gratificado também em resgatar essa memória nessa semana que estamos vivendo aí, o Remo e Flamengo, Mesquita. Sem dúvida alguma, é o que nos resta, é realmente resgatar essa história, essa memória do Clube do Remo. É um prazer muito grande para mim, para o Dico, o Marinho, enfim, aquele time que jogou no 75 contra o Flamengo, de ser lembrado, tá? A gente vive disso, a gente vive de lembranças também, porque a gente não pode mais jogar bola, mas a gente vive de lembrança, vive de história. E quando eu entrei aqui no Baenão, eu senti só a falta daquela alegria. Eu não estou vendo alegria na concentração. Tinha batucada, tinha som, enfim, tinha uma alegria também. Está faltando essa alegria que talvez a gente tenha que levar para o dia do jogo. Legal. Obrigado então ao Mesquita. Zari, obrigado tá ao Dico, que é... Estou lhe ouvindo, Ciane. Pois é, eu que infelizmente não pude assistir esse jogo, porque eu era um bebezinho naquela época, eu tenho muita curiosidade sobre essa partida. Eu queria saber aí do Dico qual foi a defesa mais importante que ele fez e se ele chegou a defender algum chute do Zico. É interessante, né, que não pode dizer que o Zico não jogou, porque quem fez o gol foi o Zico. Realmente, eu tenho como fã do Zico, e sempre digo que eu que joguei contra o Pelé ainda, já ele no fim de carreira, eu no início, para mim, depois do Pelé, foi o Zico. Eu acho que... E naquele jogo, eu posso dizer nem que ele não jogou, né? Porque foi o Zico quem fez o gol. E o Mesquita, só fez um gol mesmo no Flamengo? Ainda bem, né? Ainda bem que foi o gol da vitória. Só foi esse, cara, é só esse foi o da vitória. Arrisca um palpite para quarta-feira? Olha, 1-0 pro Clube do Remo. Remo ganha. Remo ganha o Flamengo? Eu acho. Agora é preciso que trabalhe mais. O Mesquita tocou num ponto aqui que realmente também eu percebi que está meio triste o ambiente. Eu acho que a comissão técnica, o pessoal, a diretoria, tem que dar uma mexida, porque o atleta, ele depende muito do equilíbrio dele. Se não estiver bem equilibrado, realmente é complicado. Legal. Obrigado mais uma vez ao Dico, ao Mesquita. Nós falamos ao vivo, então, aqui do estádio Evandro Almeida. Boa sorte aí para os azulinos que compraram seus ingressos hoje aqui bem cedo no Baenão, hein? Voltamos com você aí, Ciane e Neno. Obrigada, Zari. Bom, gente, você deve estar curioso para saber, afinal, quem vai ganhar os 2 ingressos para o jogo entre Remo e